tá? E como que isso tudo foi aproveitado politicamente? Vou repetir o que eu falei ontem aqui. Uma coisa é a gente contestar aqui as decisões do Boto. E isso é do jogo. Ah, ele contratou um jogador. Esse jogador é bom, não é? Ele se encaixa no sistema de jogo. Ele é ruim. Fez certo, fez errado. Tomou determinada decisão. Fez determinada coisa. Tá certo, não tá? Isso tudo é do jogo. Isso é uma coisa. Uma outra coisa é você questionar a estrutura. E aí, vamos voltar. Quando o BAP ganha a eleição, ele começa a colocar em prática, inclusive via algumas das demissões que foram feitas, essa estrutura profissional. Tá? Não só no sentido de você, né, contratar novos funcionários, fazer substituições, refazer, por exemplo, o departamento médico com novos funcionários, comunicação, permanecendo poucas pessoas em ambas as situações, mas também tirando esse dirigente estatutário, que é o dirigente amador, não no sentido pejorativo da palavra, mas o dirigente voluntário, amador, perdão, do dia a dia do futebol, para profissionalizar e colocar somente profissionais à frente. Tá? Então, até quando, pelo menos da minha parte, eu não posso falar pelos outros, quando eu teci críticas ao Boto, por exemplo, não foi a estrutura profissional. Eu vi algumas pessoas colocando assim, vocês queriam tanto profissionalismo, agora que tem, vocês estão criticando. Ora, bolas, vamos separar. Uma coisa é eu criticar um determinado funcionário que exerce determinada função dentro da estrutura profissional. Outra coisa é eu atacar a estrutura, o modelo de gestão. São coisas completamente distintas e diferentes. É como a gente entra naquela famosa situação de jogo. Como é que é o Juninho, o Pedro é um jogador ruim? Não. Ele não se encaixa no sistema de jogo do Pedro. É tipo isso. O BAP montou um sistema de jogo profissional que pode ser que determinado profissional não se encaixe ali, ou que determinado profissional, que por mais que se encaixe, vá tomar decisões equivocadas e vai errar. Ok? Então, assim, parte da oposição do Flamengo, e vocês, quem está ligado aí, vai concordar comigo. Ontem eu vi críticas assim, de ex-membros da antiga diretoria, dizendo que, olha, o Boto, ele tá aí, vai sair pela multa, reclamando da multa do Boto, por exemplo. Cara, qual o sentido que faz você... Olha só, você tem... Cara, o assunto... A gente está aqui, 1h e 24 minutos falando desse assunto. Você tem várias camadas desse assunto para você debater, para você se posicionar. Você vai falar de multa do Boto, quando a gente teve mais de, sei lá, quantos milhões de reais gastos em multas com treinadores? Porra, partiu errado, né? Ou então, quando se coloca o profissionalismo entre aspas, sabe? Que aí não é o profissionalismo, é um profissionalismo entre aspas, ou seja, é amador, mas eles dizem que é profissional. E aí é um ataque à estrutura e também dirigentes que comemoraram. Ao invés do... E assim, e quando é o dirigente estatutário, ou seja, é o dirigente, por exemplo, o Boto não é flamenguista. Pode vir a ser, né? Mas assim, o Boto não é flamenguista. Mas o dirigente estatutário, em tese, ele é. Ele criou um vínculo sendo através da família, através do time de futebol, se tornou sócio do clube e passou a atuar na política do clube. Mas a sua origem é ser Flamengo, cara. Independente da corrente política que esteja hoje no clube, o cara vai torcer. Aí é que eu falo da questão da oposição propositiva. Você vai fazer a crítica. Merece a crítica. O Boto merece várias críticas aqui. E até mesmo se há, de repente, um erro do BAP na escolha do perfil do profissional que ele trouxe, também merece a crítica. Agora, eu vou buscar fazê-lo de maneira construtiva. E o que a gente tem visto é pessoas expoentes da política do Flamengo, que eram situação até o ano passado, criticando a estrutura profissional
ou comemorando a crise, quando deveria estar fazendo o seguinte: olha, isso aí não está certo, eu trago aqui, tá? Uma solução. Deveria ter sido feito dessa forma. Mas, Túlio, por que eles estão fazendo isso? Porque há uma ala dentro do clube, que é completamente a favor a esse amadorismo. Mais uma vez, não estou colocando aqui de maneira pejorativa, mas é um amadorismo em que sentido? De que o dirigente estatutário tenha protagonismo no dia a dia do futebol. Vocês querem ver uma coisa que eu às vezes vejo nos grupos e vi esses dias, de conselheiros, de sócios, pessoas reclamando de que o BAP não está no dia a dia do futebol, o BAP não vai aos jogos. Por que o BAP tem que ir ao jogo? Por que o vice-presidente de comunicação tem que ir para jogo? Vice-presidente de relações externas? A não ser, beleza, vai viajar, mas para quê? Para que o BAP tem que ir a jogo? Por que o BAP tem que ir a jogo? Se o BAP, na campanha, prometeu uma estrutura profissional em que o dia a dia é tocado por profissionais, por que ele tem que estar no ônibus, participando de rodinha em vestiário? Não faz sentido. Se o BAP tem essa postura, desculpa, ele estava fazendo igual a quem ele criticava. Então, essas críticas por quê? Porque querem de volta o protagonismo desse dirigente amador. Então, ao invés de você também pegar a sua crítica, beleza, você quer fazer a crítica pela crítica, criticar o Boto? Ok. Mas agora, criticar a estrutura profissional, você vai criticar, de certa forma, um profissionalismo? Para mim é meio, tipo, caramba, que sentido isso, né? Você pode ter grandes empresas no Brasil, como acontece, e vamos pegar Americanas. É profissional a lojas americanas? A hora que fizeram com as lojas americanas. Sabe? Tipo, a André tá falando aqui, ó, Túlio, eu vi isso, achei essa cobrança do BAP e assisti. Cara, isso, para mim, quanto mais ele se mantém fora do dia a dia do futebol, dentro das quatro linhas, que é o quê? Vestiário, treino, eu acho melhor, porque não é aí que ele tem que intervir. Não é aí, por quê? Porque eles querem o quê? Aí o Felipe Luiz fala assim, ó, Felipe Luiz tinha falado que já contava, né? Essa é uma matéria assim, que o Felipe já contava com o Mickey Johnston. Aí queria que o BAP fosse lá pro vestiário e falasse assim, Felipe Luiz, olha, você não vai escalar o Mickey Johnston, não. Tem que ser Cebolinha ou Michael. Caramba, ele vai fazer o que lá? Tipo assim, mas essas críticas, elas têm método, que é o quê? É justamente defender a volta da estrutura anterior, porque quem está lá dentro do Flamengo hoje quer o protagonismo. O cara quer ser o Marcos Braz, sabe? Quer ter a relevância que o Marcos Braz teve, a oportunidade que o Marcos... Porque assim, ó, o Marcos Braz, várias críticas a ele, inclusive a gente tem essa crise que a gente vive, a gente viveu várias crises semelhantes, tendo o Marcos Braz à frente do futebol do Flamengo. Agora, tem acertos também, né? Tem acertos, tem títulos, tem boas contratações, tem boas conduções em momentos de crise também por parte deles, né? Dentro daquela estrutura. Mas é o ideal? É isso que a gente quer? E aí entra muito naquela, que até viralizou muito na época, que foi até uma pergunta que eu fiz para o BAP, foi na entrevista que teve o BAP e o Cláudio Prakovic, que aí eu faço assim, ó, BAP, como é que você vai estruturar, como é que vai ser a estrutura do seu departamento de futebol? Aí ele fala ali, até o Marcos Braz respondeu numa coletiva, que ele fala assim, o Real Madrid tem vice-presidente? Aí eu respondo, não. O Barcelona tem vice-presidente? Não. Bayern tem vice-presidente? Não. Então por que o Flamengo tem que ter vice-presidente? É isso, ele trouxe uma nova estrutura. Aí entra essa questão agora da crise, que eu acho importante, o que se foi feito diante dos problemas, que para mim problemas criados pelo próprio Flamengo. E muito mais, aí é crítica ao Boto, pela exposição do Boto. O Boto aqui, eu vi aqui o Wagner Silva perguntando, o Boto é qual personagem de Vale Tudo? Para mim, o Boto é a Maria de Fátima. Influência. Porra, tá... Cara, ontem à noite, eu já estava vendo, olha, o Flamengo aqui pensa, vai ter uma conversa, BAP e Boto, e prints de conversas do Boto vazando.
E, assim, conversas depois do que aconteceu com aqueles prints que já tinham sido vazados. E eu falei, cara, tem que tirar o celular desse maluco. Hoje, já teve mais conversas do Boto vazadas. Eu tô assim, tipo, caramba, quer aparecer, brother? Quer aparecer? Sabe? Então, para mim, o Wagner Silva falou que ele é mais o Marco Aurélio. O Marco Aurélio é maquiavélico, né? Eu acho que o Boto do chega a ser um vilão. Apesar que a Maria de Fátima também é, né? Mas por gostar de aparecer, eu acho que ele é muito Maria de Fátima, né? Porque, porra, o Flamengo criou essa crise. Agora, eu tuitei isso ontem. Como resolver essa questão? É você sentar e conversar. Falar, olha, Boto, que aí é o BAP também voltando atrás nos seus erros. Se a avaliação dele do Boto, do perfil que ele queria, de um perfil contestador, de um cara que seja mais parceiro, mais braço dele do que braço do Felipe Luiz, ele tem que deixar isso claro, porque ou ele não passou isso para o Boto, ou os processos internos, que é o que o profissionalismo está aí, não foi passado de maneira clara e transparente para o Boto. Isso não foi, talvez, bem entendido pelo Boto, se foi passado. E aí entra a questão de, tipo assim, do não profissionalismo, do amadorismo, e aí pegando o significado pejorativo mesmo da palavra, que, né, seria o contrário do profissionalismo. E aí, o que eu espero que tenha acontecido... Túlio, você acha que a decisão de esperar, sentar para conversar foi a mais correta? A mais correta. Porque quem sairia ganhando... Ó, eu não estou dizendo aqui que o BAP está totalmente certo, que o Boto está totalmente certo, tá? E tudo que aconteceu aqui. Eu fui apontando que eu acho que o que foi certo em cada situação, com cada jogador, né? Eu acho que os jogadores também estão há muita exposição também sendo feita também pelos jogadores também, porque assim, cara, se eu estou incomodado que o Boto está expondo um colega meu que é o Pedro, eu vou fazer a mesma coisa, vou tipo assim, é profissionalismo também do jogador, vou pagar na mesma moeda, vou ficar aqui postando indireta pro cara, todo mundo sabe para quem é, sabe? Todo mundo sabe para quem é, pô. Todo mundo sabe que quando o Arrascaeta colocou lá aquele post, era pro Boto, que o empresário dele e ele não se dão com o Boto. Parte do elenco do Flamengo não gosta do Boto.